Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a Pro vai voltar aqui com a terceira aula, que fala agora um pouquinho de raízes. Como vocês podem ver aí na tela, eu coloquei os tópicos para que vocês vejam o que a gente vai aprender agora com essa aula 3, tá? Então, eu vou falar um pouquinho de raízes exatas e não exatas, raízes com frações e decimais, a raiz cúbica, denominações das raízes e depois vim com a definição aí, que no caso é a propriedade da raiz, tá bom? Então, na primeira parte, a Pro colocou aqui, raiz quadrada. Observe os exemplos. Raiz de 49 é igual a 7. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com o 7 duas vezes. Então, você acaba recordando que a repetição que existe na própria tabuada é aquela que vai te levar à raiz. No próximo exemplo, nós temos raiz de 100 é igual a 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 é igual a 100. Podemos, então, escrever que este 7 vezes 7 é a mesma coisa que 7 ao quadrado e 10 vezes 10 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. A esta situação, damos o nome de quadrados perfeitos. Então, eu coloquei aqui do lado outros exemplos para que vocês possam observar as raízes, tá? Então, aqui, ó, 0 ao quadrado é a mesma coisa que 0 vezes 0, portanto, o resultado é 0. 1 ao quadrado é a mesma coisa que 1 vezes 1, portanto, é igual a 1. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que é igual a 4. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que é igual a 9. 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, que é igual a 16. E 5 ao quadrado, que seria 5 vezes 5, igual a 25. Aqui do lado eu coloquei ou, por quê? Porque vocês vão perceber que essa semelhança que existe aqui é a mesma que nós vamos trabalhar aqui com as raízes, tá? Esses resultados nada mais são do que os números que já estão dentro da raiz. E agora nós vamos descobrir qual é o número que, trabalhado duas vezes, são os resultados que estão aqui internamente em todas as raízes, tá? Então, a raiz quadrada de 0, lembrando lá na tabuada, que é aquele número que repete por ele mesmo, raiz de 0 é igual a 0. Por quê? Porque 0 vezes 0 é 0. Raiz de 1 vai dar o próprio 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 é igual a 1. Raiz de 4 é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Raiz de 9 é igual a 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 era igual a 9. Raiz de 16 é igual a 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. E, por último, raiz de 25 é igual a 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. E assim por diante. Vocês vão perceber que aqui a gente seguiu uma sequência, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, é como se eu estivesse falando de todas as tabuadas na sua ordem. E quando temos que resolver aquelas raízes, e quando temos que resolver aquelas que são raízes não exatas, vamos por aproximação. Então, essas daqui são todas aquelas que dão resultados redondinhos, são exatos. Agora a gente vai passar para uma outra parte, que é a dúvida de muitos, né? E se o exercício vier com uma raiz de 23? Pro, mas raiz de 23 não tem nenhuma tabuada que dá redondinho 23. Então, vamos pensar aí.
A raiz de 23, ela tá aqui sozinha. Então, eu coloquei esses 3 exemplos para que vocês pudessem perceber. Quais são as raízes aí comparada com as tabuadas na ordem crescente e na ordem correta aqui, ó. Na tabuada do 3, a gente sabe que 3 vezes 3 é 9, portanto, a raiz de 9 é 3. A do 4, que seria 4 vezes 4, que dá 16, e a do 5, que é 5 vezes 5, dá 25. O 23 está entre raiz de 16 e raiz de 25. Portanto, se eu estou no meio dessas duas raízes aqui, o meu resultado só pode ser entre 4 e 5. E aí, eu vou mais ou menos pela ideia, né? 23 está mais próximo de 16 ou mais próximo de 25? Mais próximo de 25. Então, vai dar aí aproximadamente, sem esquecer do símbolo, né? Porque a gente tem que sempre estar colocando aqui que é valor aproximado. 4, mais ou menos, 0,7, 0,8. Se o aluno colocasse aproximado igual a 4 aqui, ou aproximadamente 4, estaria certo também, tá? Porque quando a gente usa esse símbolo, eu estou aproximando, eu não estou afirmando que já é esse número exatamente. Outro exemplo, raiz de 70. Também não existe uma tabuada que me dê esse resultado de uma maneira redondinha. Então, eu peguei as tabuadas mais próximas, ou seja, os números de sequência mais próximas, para ver onde se enquadra raiz de 70. Então, raiz de 49, tabuada do 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 é igual a 49. Depois vem a tabuada do 8, porque 8 vezes 8 é 64. E a do 9, que 9 vezes 9 é 81. Bom, 70 vai se enquadrar aqui, ó. Entre a raiz de 64 e a raiz de 81. Portanto, o seu resultado estará entre 8 e 9. O 70 está mais próximo de 64 ou de 81? De 64. Mas foi como eu disse, eu posso colocar aproximadamente 8, aí podemos colocar aí por volta de 8,4, 8,3, tá? Bom, agora nós vamos aqui falar de mais um outro tipo de raiz. Aqui a gente já está trabalhando o quê? Com uma fração dentro da raiz e a outra é um número decimal. Mas o processo é o mesmo, tá? Você vai primeiro observar o numerador e depois o denominador. No numerador, nós temos o número 16, portanto, a tabuada que me lembra aqui o 16 seria a do 4, porque 4 vezes 4 é igual a 16. E a do 81 seria a tabuada do 9, porque 9 vezes 9 é igual a 81. A próxima é 0,49, é um número decimal. Mas pode ver que o 49 está de uma maneira que eu posso já também lembrar qual o número que é trabalhado aí para dar esse 49. Então, seria 0,7. Bom, agora eu vou falar da raiz cúbica. Na raiz cúbica, a Pro até nem tinha comentado que toda raiz, esse lugarzinho aqui, sempre vai ter um número, tá? Nas raízes anteriores, não tinha, porque como nós chamamos de raiz quadrada, todo aluno, né, já tem que saber que o quadrado está invisível aqui. Então, toda raiz quadrada já tem um índice 2. Mas o 2 é à toa? Não. Ele é como se fosse um aviso de quantas vezes eu estou multiplicando para achar esse número da raiz. Então, aqui, ó, 16. 4 vezes 4 dá 16. Para dar 25, 5 vezes 5, que dá 25. Ou seja, todos esses números são multiplicados 2 vezes.
Agora, como o índice é o 3, ou seja, nós estamos trabalhando com a raiz cúbica, eu vou pensar em um número que seja multiplicado 3 vezes para eu poder encontrar esse valor que está dentro da raiz. Então, nesse caso aqui, ó, a Proté já resolveu. Raiz de 1000, ou seja, raiz cúbica de 1000 é igual a 10. Por quê? Porque o 10 está sendo multiplicado 3 vezes. Raiz cúbica de 8, o aluno ia pensar, nossa, mas não tem, né, uma tabuada que dê 8. Por quê? Porque ele estaria pensando em 2 vezes, mas agora são 3 vezes, porque a raiz cúbica é igual a 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. E a raiz cúbica de 125 avos? Novamente, pensando no numerador e denominador. No numerador, né? A raiz cúbica continua sendo 1. Por quê? Porque 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. E de 125 é igual a 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 125. Pode notar que todos foram repetidos 3 vezes. Correto? Próxima folha. Conheça algumas denominações. Então, aqui a Pro só tá repetindo, né? Mas aí eu vou acrescentar mais esses 2 nomes. Como eu já disse, todo número que aparece nessa beiradinha da raiz, ela ganha o nome de índice, tá? O número interno da raiz tem o nome de radicando. E o próprio símbolo, todo mundo já sabe, né? É o símbolo da raiz. Quando você vai fazer uma leitura, você tem que falar corretamente. Raiz quadrada, o quadrado geralmente, na maioria das vezes, não aparece. Então, você não tem número, você já tem que saber. Raiz quadrada. Aqui, nesse caso, é raiz quarta de 81. Quando era o 3, era raiz cúbica. E assim por diante, tá? O outro exemplo que eu coloquei aqui também, mas na verdade é uma continuação, ó. Nessa raiz eu tinha 81, mas eu tinha que pensar em um número que multiplicado 4 vezes daria 81. Então, foi pensado aqui na tabuada do 3. Ou então, a gente pode estar usando a fatoração. Eu coloco 81, né? Todo mundo lembra disso aqui? Se usa muito quando vai fazer o MMC, né? 81 dividido por 3 vai dar 27. 27 por 3 vai dar 9. 9 dividido por 3 vai dar 3. E 3 dividido por 3 dá 1. Então, fechou aqui a nossa conta. Quantos 3 eu tenho? Justamente 4 vezes. Então, é 3 elevado a 4. Eu coloquei esse 3 à quarta no lugar do 81. Isso mais para frente, né? Poderia haver aqui um cancelamento. Por isso que deu 3 sozinho. Certo? Considere uma outra afirmação. Aqui também seria uma propriedade da raiz, que é importante vocês saberem, tá? Qualquer número que esteja aqui no radicando, e se tiver um expoente internamente, o aluno tem que saber que o número que está dentro da raiz é o número que sempre vai ser o numerador da fração. E o número que está no índice sempre vai ser o denominador da fração. Professora, mas tem fração também de expoente? Tem sim. Por que você tem que saber isso? Porque nós temos o caminho de ida e também temos que saber o caminho de volta. Então, aqui tem um exemplo. Raiz cúbica de 10 ao quadrado.
Lógico, se eu quisesse resolver, esse daqui seria até um exemplo bem rápido, né? Eu poderia até transformar esse 10 ao quadrado aqui em 100, mas a Pro vai demonstrar como está no exemplo aqui. Então, esse 10, para eu retirar da raiz, eu repito ele, e o 2 que está dentro da raiz vai ser o meu numerador. O índice sempre vai ser o meu denominador. Portanto, a escrita dessa lição aqui de raiz vai ficar dessa maneira, 10 elevado a 2 terços. Agora eu vou fazer o contrário. De um número com expoente fracionário, eu vou transformar em raiz. Número visualizado aqui é o 7, portanto, o 7 vai continuar no mesmo lugarzinho. E aí você vai pôr a chave, ele vai ficar dentro da chave. O 1, que é o numerador, é o expoente que vai acompanhar dentro da raiz. E o 2, que fica na parte de baixo, que é o denominador, é o que vai ser o índice. Olha só, aqui virou uma raiz quadrada. Eu preciso colocar o quadrado? Não, eu posso deixar invisível. E 7 elevado a 1 é o próprio 7. Então, este número aqui, com uma fração no expoente, me leva ao resultado de raiz de 7. Bom, agora vamos para o último exercício, que é raiz de 125. Lembrando que quando não tem raiz, não tem numeração, aqui nós temos o 2 invisível, tá? Eu coloquei assim laranjinha para vocês perceberem que eu acrescentei agora. Bom, raiz de 125. Eu vou retirar esse número da raiz. Primeira coisa, teria que fazer uma fatoração aqui, tá? Vou fazer aqui no cantinho para que vocês possam ver. 125, eu vou dividir por 5. 125 dividido por 5 é igual a 25. 25 dividido por 5 novamente é igual a 5. E 5 dividido por 5 é igual a 1. Portanto, encontrei 5 elevado a 3. No lugar do 125, eu coloquei 5 ao cubo, ou seja, 5 elevado a 3. Saindo agora da raiz, como a Pro ensinou aqui, o 5 fica sozinho. O 3, que é o número interno, vai para o numerador do expoente. E o 2, que era invisível aqui, vai para o denominador do expoente. E aí, está finalizado o exercício, tá? Bom, agora, com todas essas explicações que a Pro deu, eu desejo que vocês tenham um bom estudo e façam as atividades que eu deixei lá no site, que é referente à apostila de vocês, tá? Tchauzinho, então, e fiquem com Deus.